Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio estar com você, podendo celebrar nesse momento a boa palavra de Deus, que eu espero que seja para você alimento espiritual. Cristo quem falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus, o que sai da boca de Deus. E o que eu vou conversar com você e relatar é um preceito bíblico, e eu espero que alimente o seu espírito e transborde na sua alma e em todo o seu ser. Oséias é o nosso livro do mês de março, para estudo, leitura, meditação, compreensão, devocional, etc, etc, etc. Em Oséias capítulo 11 eu leio a partir do versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam os baalins, queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os pelos braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhe dei mantimento. Isso aqui está falando de um projeto maravilhoso de Deus para comigo e para com você, e para todo aquele que teme ao Senhor. Quando eu leio na Bíblia que ele fala a respeito do seu povo Israel, que o chamou da terra do cativeiro, da terra da servidão, claro que é o retrato da minha história, o retrato da sua história. Não obstante ao fato de muitos de nós terem sido criados em um lar cristão, evangélico, mas com certeza todos nós precisamos sempre do Cristo, o resgatador, o libertador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu por conta dos meus pecados e dos seus. Paulo elucida isso aos Romanos dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. João escreveu que Cristo disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, uno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é um propósito de Deus para com a minha vida, e é um propósito do Senhor para com a sua vida também. E o Senhor nos busca para operar esse propósito. É Ele, segundo Apocalipse 3:20, que bate a porta do nosso coração, para que nós abramos, para que Ele entre e ministre a mim, a você e a todos quantos queiram e precisam e entendem a sua necessidade espiritual. Ele ministra tudo o que nós precisamos. E nesse texto, ele diz que foi ele que chamou a Israel como um menino, como alguém que estava em crescimento, em fase de crescimento. Mas quando ele diz do Israel que ele tirou do Egito como menino, esse povo já estava crescido, ele já estava numeroso. Então por que Deus o chama de menino? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Porque eles agiam como crianças. Eles eram infantis no seu culto ao Senhor, não compreendiam o culto. E a Bíblia então diz que, como os chamavam, assim se iam da sua face. Ou seja, eles eram atraídos por qualquer ídolo, por qualquer circunstância espiritual. O versículo 2 diz que eles queimavam incenso às imagens de escultura. Queimavam incenso no sentido de, para nós na questão devocional, oravam. Faziam petições, faziam votos. Isso não é comum hoje em nossos dias em alguns segmentos da religião, chamada religião. O versículo 3 diz: Todavia, apesar disso, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-o pelos braços, mas não conheceram que eu os curava. Deus está dizendo que ele ensinou Efraim, a tribo de Efraim, a andar. Ensinou a caminhar. E aí eu me lembro de Salmo 119, versículo 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então o Senhor toma a essa tribo de Israel e a ensina a andar, ensina a caminhar. Esse patriarca, ele ensina como proceder. Como diz o clamor do Salmo 23, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Olha o que ele diz: Todavia ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços. Sabe como? Pegou pelos braços para dar apoio, para dar equilíbrio e senso de direção. Enquanto eu falo com você,
esse ato divino, esse trabalho de Deus, esse esforço do Senhor, esse propósito dele está à sua disposição. Quem sabe você está aí agora, diante de um problema, diante de uma circunstância de vida, de uma tribulação, de algo que você precisa definir, ou quem sabe não é uma tribulação, quem sabe é uma coisa até boa, mas você está entre dois pensamentos, você precisa tomar uma posição. E eu quero lhe dizer que Deus ainda toma pessoas pelos braços e guia, e orienta, e dirige, e sustenta, e encaminha. Então, exatamente nesse momento, eu compartilho com você. Esse poder de Deus está aí à disposição sua. É só você dizer para Ele que você precisa. É só dizer para Ele que você confia. É só dizer para Ele que o senso da direção dEle é bastante para você. E Ele então vai te tomar pelos braços como alguém que não se sustenta sozinho, como alguém que não sabe se orientar no caminho que deve andar. O Senhor diz: eu tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava, não se envolveram comigo, não viram em mim alguém que queria fazer o bem. Dias atrás eu falei com você sobre a benignidade de Deus, e Ele diz: atraí-os, eu os atraí com cordas humanas, com cordas de amor, eu os atraí com cordas de amor, eu os puxei para perto, eu os lacei e trouxe para perto de mim. Foram cordas de amor, era o meu amor que fazia isso. Quantas vezes nós estamos atados com cordas que não são de amor? Quantas vezes nós estamos atados por circunstâncias e situações que elas mais vêm para nos destruir do que nos orientar e nos edificar? Mas a Bíblia está dizendo que Deus diz: eu te atraio com cordas humanas, com cordas de amor. Eu te envolvo. Essa atração é a maneira de Deus ministrar e orientar e demonstrar e colocar à disposição de alguém toda sorte de bênção que Ele tem. Ele diz: eu os atraí com cordas de amor e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas e lhes dei mantimento. Eu fui para eles como alguém que tira o jugo, aquele instrumento de madeira bem antigo que fazia com que dois animais andassem juntos para arar a terra. Aquilo se chama jugo, alguma coisa que ata um ao outro. E a Bíblia está dizendo que o Senhor diz: fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, ou seja, eu tirei aquilo que os atava, aquilo que os amarrava, aquilo que os amargurava. Enquanto compartilho com você, esse mesmo poder de Deus está à sua disposição. Ainda agora Deus tem o poder e quer tirar todo o jugo de você. A Bíblia diz que Isaías profetizou que o jugo seria despedaçado por conta da unção. Então veja bem, não é uma questão apenas de tirar o jugo, aquilo que te prende a uma outra circunstância, mas é uma questão de quebrar, de destruir todo o jugo para que nunca mais se imponha sobre você. Nesse exato momento, Deus tem o poder e quer libertar você de qualquer jugo, de qualquer cativeiro que te faz andar debaixo de um estado de servidão que o Senhor nunca quis para você. Ele quer te libertar de todo cativeiro, quer te dar o poder de andar em liberdade e poder servir a Ele e só a Ele, e a Ele só, mas com liberdade de, se não querer servir, não servir. Mas Ele vai continuar te atraindo com cordas de amor, vai continuar mostrando o seu governo a você, para que você, entendendo o seu governo, entendendo a sua orientação, tenha prazer nisso e viva toda a bênção de Deus bem diferente como esse povo aqui viveu. Que nós aceitemos o Senhor pegar nos nossos braços e nos sustentar, e nos encaminhar e nos dirigir, e a solução de Deus será eficientíssima. Exatamente agora, o Senhor quer fazer isso, te tomar pelos braços, te sustentar, te guiar. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.